Agora, em relação à economia norte-americana, tem aumentado os temores também em relação à estagflação por lá. Quais fatores podem indicar esse cenário nos próximos meses? Esse ponto das tarifas, eu acho que conversa diretamente com esse receio da estagflação. Ainda que seja um cenário menor, né, não é a grande maioria do mercado que está esperando um cenário de estagflação, o fato de você implementar as tarifas, você tem um impacto de aumento dos preços, porque você vai implementar uma tarifa para você igualar um preço estrangeiro para o preço doméstico. Então, se você comprava alguma coisa, você vai pagar mais caro por aquele produto. Se você tiver uma tarifa, o preço vai estar mais alto, você pode desestimular o crescimento, as pessoas vão consumir menos. Então, são dois choques, na minha visão, negativos, né? Então, por isso que você tem esse papo de estagflação. Se você for ver o Fed de Atlanta, ele tem uma métrica de tempo real que chama GDP Now, né? Que é como se fosse o PIB agora. E aí, no começo do ano, essa métrica estava apontando algo como um crescimento de 2% a 3% no primeiro trimestre, veio abruptamente para o campo negativo. Você tem ali uma questão de ajuste, né, de importação do ouro, mas mesmo quando você coloca esse ajuste, o crescimento é nulo ou levemente acima do zero. Assim. Mais do que essa variação do número em si, você vê a dinâmica, né, que veio rapidamente muito para baixo. Então, acho que esse é o grande temor dos investidores hoje, né? Você ter a implementação de tarifas e você ter uma desaceleração significativa da economia americana. E, como a gente tem falado, né, a tarifa não ajuda, ao meu ver, esse campo de você querer estimular o crescimento econômico, né? Você vai ter esse impacto inicial, tanto no aumento de preço como um menor consumo interno. E isso pode impactar negativamente, então, nos mercados globais? Certamente, né? Como a gente vem falando aqui. Se você tem um menor crescimento americano, as empresas vão lucrar menos, né? As ações, as empresas vão apresentar lucros menores por ação, então tende a ter um impacto negativo no preço de tela dos papéis. Quando você olha um ativo, você olha basicamente dois fatores principais. O lucro por ação e quanto você está disposto a pagar por aquele lucro. Bem, se o lucro não cresce, provavelmente o investidor vai ter uma dificuldade para pagar um múltiplo maior naquele lucro. Então, mas primeiro você vê o ajuste no múltiplo e depois você vê nos resultados. Então, isso, né, pode fazer com que os mercados continuem aí voláteis para os próximos meses. E falando de abril, como é que fica a carteira para as ações internacionais? De todo esse cenário não tão positivo, a correção que a gente viu em março, né, nesse começo de ano, foi muito significativo, principalmente nos papéis de tecnologia. E aí, né, eu tive a oportunidade em março de estar nos Estados Unidos, num evento da NVIDIA, voltado para a inteligência artificial, e isso de fato vai ser algo que a gente vai continuar falando por muito tempo. Apesar dos preços de tela indicarem uma menor predisposição dos investidores, eu ainda enxergo as empresas investindo, tendo que implementar infraestrutura para poder desenvolver produtos e serviços. Então essas quedas, principalmente nos papéis das tecnologias, principalmente das Big Techs, eu acho que abriu uma oportunidade interessante. Então, para abril, eu resolvi reduzir um pouco as teses mais tradicionais, então reduzir nossa exposição em Berkshire, reduzir a exposição em United Health, reduzir em Target, mantive as 3 empresas na carteira, mas com um percentual menor, porque elas, inclusive, né, a Berkshire e a United foram uma das poucas empresas que conseguiram terminar o mês passado no positivo. Então, por fatores técnicos, a tendência é que no mês seguinte a gente tende a ver um arrefecimento desse movimento. Por outro lado, né, papéis como o Meta caíram muito, papéis como a Amazon caíram muito, nas Big Techs em geral. Então eu preferi, nesse mês de abril, aumentar a exposição para a Meta. Dentre as Big Techs, eu acho que ela é a empresa que está mais sendo bem vista pelos investidores hoje, a que cai menos no ano, em comparação à Apple, à Microsoft, por aí vai. Ela tem entregado crescimento de receita, melhora de lucratividade. Então, eu acho que é um papel importante para a gente ter. Então, aumentei de 5% a 15%, é um aumento substancial. Mas também o papel caiu já mais de 20% das máximas. Qualquer recuperação que a gente vê em abril pode compensar a perda que a gente teve no mês de março. E além de Meta, a gente aumentou também a nossa posição em TSMC, né, a maior fabricante de chips do mundo. Ela saiu de 10% para 15%. É uma proxy de NVIDIA. E ela reporta dados mensais de receita, né? Então, em janeiro, ela reportou um crescimento de 36% em relação a janeiro do ano passado. Em fevereiro, cresceu mais de 40% em relação a fevereiro do ano passado. Eu enxergo uma capacidade da empresa continuar entregando essas fortes taxas de crescimento ao longo do ano, né? Como eu falei, esse evento da NVIDIA mostrou que a necessidade por capacidade computacional vai ser cada vez maior para você botar inteligência artificial de fato em todos os cantos, né? Todos
as formas possíveis que o mercado espera hoje. E aí TSM vai ser essencial para isso, porque ela faz os chips mais avançados, que tem essa capacidade de processamento cada vez mais significativa. E você conferiu algumas das recomendações da carteira de ações internacionais para abril. Para conferir o relatório completo, só clicar no link da descrição totalmente de graça para você.